aí você chegou no CIE, e aí o CIE é um mundo enorme, né? A gente vê um pouco essa questão do jovem. Como é que você está vendo essa questão da largada, que a gente fala, a diferença? Todos nós nascemos iguais, né? Mas a vida nos diferencia porque alguns têm, ou eu e você tivemos a oportunidade de ter um ensino melhor, e nem todos têm essa condição, né? Como é que você está vendo hoje a formação do jovem? Acho que quando a gente olha para a educação, a gente precisa olhar para o todo, né? Porque a gente às vezes fica discutindo o modelo educacional, só que educação é algo que é a sua vida inteira, né? É desde que você acorda, se você tem o que comer, se você vai no banheiro e tem água, se você consegue tomar banho, se tem, né? Se tem as mínimas condições de ter tranquilidade para você estudar. E a gente tem olhado para que a gente tem evoluído, né? Quando a gente fala de níveis educacionais, e os últimos resultados mostram isso, né? O tempo vai passando e a gente não vai progredindo em termos de educação. Mas porque nos outros termos também a gente não está evoluindo, né? E isso chegando num CIE, onde eu encarei um mundo gigante, dos maiores que tem, né? O CIE, para quem não sabe, tem gente ainda que tem dúvida, mas o CIE é uma organização sem fins lucrativos. Tudo que ela faz e sempre fez para o jovem é gratuito. São 60 anos onde mais de 7 milhões de pessoas já entraram no mercado de trabalho pelo CIE. Né? Então, quando a gente olha para o todo, a base que o CIE tem, de janeiro até julho, mais de 630 mil pessoas se cadastraram no CIE só de janeiro até julho para conseguir uma oportunidade de trabalho. Né? Então, as pessoas querem alguma coisa, que é quando a gente até estava falando nos bastidores sobre um neném, né? Quando eu olho para o dado que eu tenho, só de janeiro para julho, 600 mil jovens se cadastraram querendo alguma coisa, como é que eu vou falar que a gente vive uma geração que não quer nada, né? Então, quando a gente olha para a educação hoje, a educação está entregando para a vida cada vez mais gente, infelizmente, sem qualificação para as coisas básicas, né? Porque no final do dia, a educação tem que servir para te alavancar, de você ter liberdade para poder escolher o que você quer ser, para você poder trabalhar depois, ela tem que estar conectada. E quando a gente olha de que a cada 10 jovens que saem do ensino médio, só 3 têm matemática básica, quando o jovem sai minimamente sem compreender texto, como é que esse jovem vai conseguir depois um emprego, né? Como é que ele vai conseguir subsidiar a sua família, né? E hoje vocês aí, o pessoa que está entrando no CIE aí, está se cadastrando, né? Ele entra com deficiências, né, de formação, tanto de deficiência técnica quanto que se chama de soft skills, né? O que você está fazendo hoje? Tem algum trabalho para que ele possa melhorar o seu nível de qualificação, não técnica, mas do ponto de vista humano mesmo? O CIE percebendo isso, né? Porque a gente consegue ter muito a temperatura da juventude no CIE, e isso é um fato. Uhum. Porque como é muita gente que se inscreve, muita gente se inscreve e, ao mesmo tempo, a gente gera muitas oportunidades. Menos do que o Brasil precisa, mas muito mais do que qualquer outro visto, e eu sempre falo que do mundo, né? Porque a gente gera quase 300 mil empregos entre estágio e aprendiz por ano. Quem é que faz isso? Quando a gente começou a perceber que as lacunas estavam aumentando, que os gaps estavam aumentando, o CIE plugou. Hoje a gente tem uma plataforma de cursos virtuais, né? Que é o nosso Saber Virtual. Para quem está nos vendo, é uma plataforma aberta, 100% gratuita, onde a gente tem mais de 65 cursos de comunicação, cursos de autoconhecimento, cursos de matemática, Excel, onde eles preparam esse jovem e geram certificados para ele, porque hoje o jovem tem pouca qualificação, né? E a gente sabe que isso, quando ele vai lá preencher um cadastro, vai para uma entrevista de emprego, isso pega. Por isso que a gente criou uma plataforma que hoje ela tem uma média de 20 mil novas matrículas todo mês, orgânico, sem gastar nada patrocinando, e já passaram por lá mais de 1,2 milhões de jovens que se Agora, capacitam. o Saber Virtual, você se cadastra, você não, como é que faz? Ele entra no site... Você entra no site do CIE, se cadastra gratuitamente e você tem lá já um hall de opções para você poder cumprir vários cursos. E ele começa a cursar a partir... Ele tem uma data de início ou ele é online? Não, Quer dizer, ele é online. Ele cadastrou, ele já começa a fazer... Ele escolhe o curso e começa a fazer. Então, essa é uma das iniciativas que a gente colocou no ar para poder apoiar a juventude. A outra iniciativa que a gente tem investido muito ao longo dos últimos anos, e a gente tem falado muito sobre ela, e até o CIE, acho que tem cumprido um papel social importante, que é a aprendizagem. Sim.
O CIE tem comprado muito a bandeira da aprendizagem, de uma forma onde quase outros não compram tanto. Mas por que o CIE entrou tanto nessa bandeira? A aprendizagem, para quem está nos assistindo, é a socioaprendizagem, que é uma lei federal que obriga empresas que têm acima de 7 colaboradores a contratarem para os seus quadros de 5 a 15% de jovens que prioritariamente vêm da escola pública, que não têm experiência e que prioritariamente vivem em situação socioeconômica de vulnerabilidade. Então é uma baita porta de entrada para quem não tem experiência e para quem não tem qualificação. Qual a idade? A partir de 14 anos. 14 a 24 anos. E o CIE, olhando para esse projeto, entendeu que através de lá tinha um potencial enorme de também apoiar a juventude. Porque vamos pensar, né? Um jovem que tem 15 anos, pouca qualificação, precisa ajudar a família, quando ele ingressa como um jovem aprendiz, ele tem uma oportunidade ímpar de se qualificar, de aprender coisas. E esse programa do Jovem Aprendiz tem um detalhe, ele exige que o jovem permaneça no colégio. Então, a conta fecha, né? Agora, ele pode estar na faculdade? Não, porque você falou de 14 a 24 anos. A lei permite que ele esteja na faculdade, mas aí tem um nosso diferencial. O CIE não faz jovem aprendiz para quem está na faculdade. Porque a gente entende que quem está na faculdade já tem acesso a um outro programa, que é o estágio, que a gente vai falar.